Olá, eu sou a Adriana Franco e nós estamos aqui em mais um programa do Espaço Caju na Rádio e TV Fraternal. E antes de mais nada, pedir para você que ainda não segue o Instagram da rádio, é @rádio_fraternal. E o Instagram do Espaço Caju é _espaço.caju_. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, eu acho que dizem que é o mal do século, né? Que é uma das doenças que mais estão afetando as pessoas, que é a ansiedade e a depressão. E comigo hoje, vamos lá, galera, se apresentar. Olá, meu nome é Rafael e eu tenho 15 anos. Olá, meu nome é Renata, tenho 26 anos. Oi, meu nome é Bruna e eu tenho 13 anos. Eu sou o Dudu e tenho 14. A gente está aqui hoje, então, com a Thelma Rodrigues, que ela é psicóloga e psicanalista, mestre em autismo e família. Oi, Thelma, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Então, eu já queria dar um start, que é perguntar o que é ansiedade. Ansiedade é um estado normal que todos nós temos desde pequenininho. Na verdade, a ansiedade é o que faz a gente acordar de manhã. A ansiedade aparece muito à noite porque ele é um estado também que ajuda a gente a dormir, a mente, para ela se proteger e provocar os sonhos, né? Que os sonhos é um guarda-corpo para manter. Essa ansiedade aparece porque é este movimento emocional que vai acontecendo. Diferente da ansiedade patológica, que na psicanálise a gente pensa ela, a gente dá um outro nome que a gente chama de angústia, porque a ansiedade é sempre visando a uma expectativa, tem sempre um objeto em termo, que a gente chama de desejo. A angústia não. A angústia é uma coisa muito corporal e ela é sem sentido. A gente diz que ela não tem nenhum objeto. Quando isso está com muito alvoroço, ela causa mal-estar, que ela pode se transformar em distúrbios. Então, ou um distúrbio da própria ansiedade, ou um começo de uma depressão, ou uma baixa autoestima, enfim, a gente vai pelo nível que ela está no corpo. E como a gente consegue lidar com essas crises, esses picos de ansiedade? Acho que eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu na pandemia, que é o que a gente hoje está vendo na clínica. A gente está recebendo muitas crianças e jovens com crises de ansiedade, síndrome do pânico, um exemplo. O que ela dá corporalmente, como ela é algo, a angústia, que não tem a gente chama de objeto definido, ela provoca no corpo um estresse, um mal-estar, uma palpitação, então parece que você está tendo alguma coisa cardíaca, e na verdade é essa ansiedade elevada e já neste nível de grande mal-estar. Ela pode ser um grande medo, então às vezes a gente dá um nome de fobia para identificar que é diferente da ansiedade que você vai sentir à noite. À noite você sente uma ansiedade, você come um doce, aquilo passa. A ansiedade de um grande mal-estar não passa. Ela vai dando tanto. Um paciente que chega numa síndrome do pânico, a primeira coisa que você pergunta é: me conta o que aconteceu. Ele não sabe te dizer porque não tem o que dizer. Tipo, ele fala: eu tava lá comendo e de repente começou o meu corpo a entrar em parafuso. E parece que é um grande parafuso que sai, na verdade, né? São parafusos que vão desenroscando e aquilo vai ficando muito em mal-estar. Thelma, como é que a gente diferencia? Eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade. A abertura deste programa é a prova disso. Porque quando eu estou ansiosa para alguma coisa, eu começo a falar rápido. Mas aí tudo bem, acho que nesse ponto de... Como é que a gente diferencia a ansiedade normal do ser humano quando ele está nervoso, uma coisa que ele vai fazer pela primeira vez, de uma ansiedade que ela... Como é que eu percebo que ela está se tornando patológica? E aí eu devo ligar o sinal vermelho. Uma ansiedade, eu também estou ansiosa para começar a falar. Essa ansiedade é da expectativa e do desejo. Ela fala sobre aquilo que você gosta. Então eu gosto de falar em público, ou isso é uma coisa que me faz eu como profissional. Essa ligação traz essa ansiedade que é normal.
Isso faz como se o corpo ficasse vivo, de tipo, você está chegando muito perto do que você gosta. A ansiedade patológica você não consegue definir e ela vai dando muitos mal-estares. E você não consegue nem chegar neste pensamento, como se não tivesse um pensamento de alegria. É só tipo tristeza, assim, medo e tipo, eu vou morrer. Um dos primeiros pensamentos que vem é a morte. Né? Na pandemia, o que aconteceu justamente é que a gente vivenciou quase 2 anos de pensamento de morte. Né? A gente, psicanalistas, a gente liga muito a um pensamento que teve na guerra e a gente chama de neurose de guerra. Né? Você podia sair da sua casa ou estar em casa e vem um vírus que te ataca e você morre. Por mais que, tipo, pensando um outro lado espiritual que pode ajudar a entender a morte, neste momento de horror, não. Todo mundo passou por isso, todo mundo ficou com medo, né? Todo mundo ficou com medo de que um parente podia morrer ou a gente mesmo. Então, essa ansiedade vai provocando muito mal-estar. Ela vai ficando muito sem fundo. A gente diz, é a ansiedade de que cai num buraco e vai indo. Tipo, não tem um buraco com fundo. Né? Um exemplo, a terapia justamente ajuda a gente a achar um fundo. Tipo, a gente vai nomeando essa ansiedade, tipo, acho que você agora tá com medo de morte. A gente vai tamponando este buraco para ele começar a ficar como se fosse um vasinho, tipo, tem um fundinho aí, cara, vamos com calma. Entendeu? Deu pra... Você mencionou que a terapia é bastante importante. E quando a gente está sentindo ansiedade naquele momento, quando a gente começa a entrar em pânico, né? O que a gente pode fazer para perceber e ter alguma rotina, uma coisa que a gente pode, um exercício mental que a gente pode fazer naquele momento para conseguir nos acalmar e nos voltar o pé no chão, assim. A gente pode usar vários recursos. A gente tem o recurso de respirar com calma. A gente pode tentar ir para um local mais calmo e tentar fazer uma meditação. Mas eu acho que quando a gente está em pânico, a gente pouco consegue. Porque a nossa mente fica acelerada e de um pensamento passa a milhões e na verdade a sensação é, eu não estou pensando em nada. A mente, quando ela tá com essa sensação de tô pensando em nada, você já fez meditação na yoga, quando a sua professora diz pare de pensar, parece que vem uma enxurrada. Né? Você fala assim, como assim para de pensar? Né? Aquilo não funciona. E é justamente isso. Eu, como terapeuta, o que eu faço? Se você entrar em pânico, tente me ligar. Né? Eu até brinco e falo, pode escrever SOS. Que eu já vou saber que do outro lado tá muito mal e eu preciso entrar como se eu fosse um Rivotril, que é um dos remédios que a medicina usa bastante, que é um remédio que você põe sublingual e aquilo entra no seu corpo e tipo vai te acalmando. Então é uma junção de coisas. O que eu gosto bastante é a escrita. Eu acho que a escrita ajuda. Se você tentar escrever, mesmo que for uma mensagem para você mesmo, né? Eu tenho no WhatsApp eu e mim, sabe? Eu converso comigo às vezes, tipo, precisa ser muito rápido e a gente tá num mundo muito rápido, né? Principalmente mais em São Paulo, a gente o tempo todo muito acelerado, provoca essas ansiedades. Se você tentar escrever, a escrita é um processo que a mente precisa elaborar. A gente fala que é um processo onde tem o maior reconhecimento do sujeito mesmo, porque ele é um processo, ele precisa parar, pensar, juntar letras e transformar. E este movimento ajuda muito a acalmar, né? Porque ele é pensante. Ele não é o falado é mais rápido. Às vezes você fala por impulso, para escrever nunca. Você tem que ter um grande processo. Então a escrita ajuda. Thelma, você falou da pressa, a gente vive em constante pressa. E como a gente faz, tipo, pra acalmar o dia a dia? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa no dia a dia. Eu sempre quero fazer tudo ao mesmo tempo. Como a gente acalma esse pensamento? Porque acho que é uma pressa, tipo, até na escola. Escola a gente tem prova, tem tarefa, e a gente fica nessa ansiedade. Eu acho que a gente viveu uma pandemia para justamente a gente descobrir isso. Como que cada um pode... A gente é uma sociedade acelerada. A gente passa e a gente tem essa eu preciso ir rápido com as coisas. Como a gente acalma, acho que se descobrindo mesmo e achar qual que é o seu ponto de
aqui não dá, aqui é meu limite, é um reconhecimento que eu acho mais difícil de fazer. Mas entender que as coisas podem ir com mais calma. A gente não precisa atropelar tudo. É um processo mais de conhecimento. Então, eu tenho uma dúvida. A gente já falou um pouco da ansiedade dos jovens, tudo. E na escola, principalmente os professores ou as pessoas mais adultas, elas sempre até criticam um pouco o fato que a gente é muito acelerado, que a gente tem a rede social que só piora esse fato, né, da ansiedade. E você que trabalha com isso, você acha que assim, muitos argumentos que usam são válidos ou que você experiencia no dia a dia é diferente? Eu acho que a rede social, ela tem um ganho pra gente, mas ao mesmo tempo ela vivencia uma coisa que você espera do outro precisa numa rapidez, né? Então assim, eu posto uma coisa no Instagram e muito rapidamente eu quero que alguém dê um like, né? Uma que você tá sozinho, isso já chama muito a atenção, porque você tá lá na sua casa sozinho esperando que alguém dê um like e você não tem garantia de quem que vai fazer isso, né? A ansiedade em extremos, ela fala também disso, dessa falta de controle. Quando a gente está muito ansioso, a gente quer controlar tudo. A gente quer ter noção, como se a gente tivesse vários braços para responder aquilo. E você não responde quem vai te dar o like. Né? Uma das crises que a gente vivencia, que até agora vai ter um diagnóstico que vai chamar transtorno de personalidade narcísica, nesse sentido de eu vivo esperando likes. E likes de quem? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente faz. Por que tanto like? Por que tanto esperar que o outro reconheça aquilo que você faz? E a rede social, ela corrobora com isso, além do que ela tem uma coisa de que você está olhando para o outro por uma foto, não por aquilo que é. Né? Então, ninguém vai tirar foto da tristeza. Vai todo mundo tirar foto de tô alegre, tô aqui, né, com a minha família. Isso causa inveja, né? Causa inveja no sentido pejorativo mesmo, no sentido do mal, né? Do tipo, eu queria ter isso e eu não consigo. Então você tá lá no seu quarto olhando, passando para cima e pensando, o outro é mais feliz que eu. Isso vai causando muito mal-estar. Isso vai destruindo o que a gente chama de baixa autoestima. Parece que ninguém tem mais autoestima. Porque você está achando, olha o quanto like o cara tem e eu não tenho. Aí eu acho mais difícil. Eu tenho uma dúvida sobre o autismo, em que pelo menos na minha percepção, se a gente olhar a nossa geração assim, tem muito mais casos de autismo do que algumas outras. Isso seria por não ter tanto diagnóstico em outras gerações, ou teria algum motivo para nossa geração ter mais autistas? Na verdade, o autismo é uma doença descoberta na guerra. Ele vem a partir da Segunda Guerra Mundial, então a gente conta muito que lá começou a se olhar para as crianças, porque antes o autismo é uma doença que vem da criança, né? Começa com pequenininhos. A gente já sabe que a gente pode fazer o diagnóstico com uma criança, com um bebê de 3 meses de idade, né? Tanto que eu trabalho com bebês, nesse sentido de correr atrás e ajudar muito mais rápido. E hoje, se a gente pensar que em 1945 a gente tem o começo, hoje a gente está capaz de diagnosticar mais rápido. Né? Então, hoje a gente tem equipes que trabalham então eu trabalho com uma grande equipe, então se a físio desconfia de alguma coisa, ela já me aciona e aí a gente já começa a fazer um trabalho para isso. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Mas existe um excesso de diagnóstico também que se discutem. Né? Então, assim, não vamos todos ali como autistas, mas a gente tem uma grande mudança por causa disso. O que corrobora para a ansiedade, né? De meu filho é autista, como que é? Isso vai piorando esses casos que a gente tem hoje. Você ainda acha, por exemplo, que muitas vezes a ansiedade ela leva a depressão? Eu acho que ela é um grande começo. Se você não cuidar, tipo, desse pequeno mal-estar que você tem, ou até de uma baixa autoestima, ela vira uma depressão. Ela vai caindo no que a gente vai chamando de patológico. Então, aquilo que é normal, que é esperado, tipo, aquele doce que você come de noite para apaziguar, ele vai virando um bolo, ele vai virando
3 pratos, e aquilo vão desencadeando outros distúrbios que poderiam já estar lá. Então, ela é um grande start de alguma coisa que já tem, né? Mas ela pode provocar muitos outros. A depressão, não sei se vocês sabem, o início dela é da ansiedade ou da irritação. A gente nunca cai em depressão primeiro. A gente sempre, né, fica ou muito irritado, ou nesse aceleramento, eu tenho que fazer. A psicanálise enxerga um pouco a depressão como uma tentativa de eu não alcanço os meus ideais. E se eu tenho muitos ideais, eu sou muito mais ansiosa. Eu vou provocando muito, e essa ansiedade vai provocando um grande mal-estar. Ao contrário, se eu caio já em depressão porque eu estou muito mal, qual que é o grande cuidado que se tem que ter, e que agora a psiquiatria está mudando a medicação, né? Eles estão numa grande revolução, porque eles estão se dando conta que a hora que você tira a depressão de uma pessoa, o que aparece é o que já estava lá, que são os pensamentos ansiosos. Se eu deixo uma pessoa em pensamentos ansiosos, eu provoco suicídio. O grande número de suicidas hoje aumentou pela própria medicação e por não olhar essa ansiedade. A ansiedade, quando ela está mal, ela vai juntando como se ela juntasse um monte de pensamentos maus, ruins, tipo, eu sou um nada, eu não vivo para nada, eu não consigo as coisas. E um grande pensamento que sai de solução é: se eu me matar, tudo isso acaba, né? Todo esse grande desespero acaba. Ela é uma solução. Infelizmente, o pensamento suicida é uma solução para a mente. A mente está tão desesperada que ela precisa... Fala, Mônica. Mas não pro espírito, né, gente? Não, é isso que eu tô... Nós estamos falando da vida física, né? Vamos lembrar da parte espiritual, gente. A gente não morre, não é? Sim. Então a coisa fica complicada depois. Que a gente eu cuido do material, mas penso que um dos trabalhos que eu faço, tipo, cuidando até da sociedade, pensando de que isso não morre, é ajudar a pessoa a procurar religião, a procurar ajuda espírita, porque isso ajuda, isso apazigua uma mente. Se eu tenho um local que eu consigo, tipo, colocar a minha dor, né? O cutting, um exemplo. Cutting são cortes no corpo que eu faço. Se eu estou em muito dor psíquica, eu corto o meu corpo num sentimento de esta dor do corpo, do braço, dói menos do que a psíquica. Ela é quase um pensamento igual do suicida, entende? É um grande sofrimento. Então, o adolescente que está hoje todo cortado, ele está com muita dor psíquica. E aí a gente tem alguns recursos. Recursos, assim, penso que é muito importante tratamento psicológico, fundamental, tratamento com médico psiquiatra. E tratamento espiritual, né, gente? Todas as casas espíritas têm tratamento de desobsessão, né? E aí ajuda o passe físico, o tratamento espiritual, o tratamento de desobsessão, porque conforme aonde está a nossa mente, estamos atraindo, não é? Espíritos com o mesmo teor de pensamento. Então, é tratamento preventivo, né? Vemos como vocês são todos jovens espíritas que frequentam o centro espírita semanalmente, e a gente sabe a importância do equilíbrio semanal, né? Seja uma palestra, um passe, uma aula de evangelização, aquilo que nos equilibra energeticamente, emocionalmente e espiritualmente. Não é? Mas, assim, é indispensável tratamento médico e psicológico. Diga, Théo. Não, eu ia falar que acho que é os 3, assim, porque esses pensamentos de mal-estar, eles vão abrindo... O que a gente vai escutando na clínica? Eu passei a ter vozes que me dominam, que a gente no consultório, eu preciso ali trabalhar para um fechamento mais rápido no sentido material, tipo, são pensamentos, o que elas estão te dizendo, para cuidar do paciente, para não chegar nesse nível grave de um suicídio. Mas espiritualmente, eu sempre penso,
vamos cuidar de outras coisas junto, assim, porque... Thelma, quando a gente tá... Eu já tive crise de ansiedade, né? E como você disse, assim, não chego na depressão, mas é irritação, é ansiedade. E aí, quando a gente tá... E eu imagino que no jovem, assim, quando a gente tá numa crise, é muito difícil a gente encontrar a solução sozinho, né? Às vezes a gente nem repara. No jovem, talvez no adolescente, eles vão até falar melhor, eu acho que tem um momento em que sente uma solidão, né? Você não sabe se eu vou falar com meu pai e com a minha mãe, de repente meu pai e minha mãe vai falar que é bobeira, o meu amigo não vai me entender. Eles, enquanto jovens, assim, que dica que você daria porque preocupa isso, né? A gente vê um aumento de suicídio entre jovens, eu acho muito triste, né? É uma coisa que a gente fica, meu Deus, né? O que a gente pode fazer? Então, o que a gente... adulto pode fazer e o que eles jovens podem fazer tanto para sentir que assim, puxa, agora eu preciso procurar uma ajuda de verdade, mas até de repente para eles ajudarem um colega, né? Eles já estão dentro do centro espírita, eles vão toda semana, então eles encontram esse aconchego, mas e se de repente eles têm um colega ali que não tem esse, como é que a gente percebe, como é que a gente ajuda de forma a encaminhar? Tá. Eu acho que a gente percebe a partir do momento, um jovem sempre é esperado social, né, o querer ter amigos, né, foi isso que a pandemia tirou para os jovens, né? A pandemia colocou todo mundo dentro de casa, atrás de uma tela. Você pode até ficar lá com o seu amigo conversando no chat ou no WhatsApp, mas não é a mesma coisa que o contato. Não é a mesma coisa de eu olhar no olho a olho, né? E quando a gente perceber que alguém está ficando muito fechado, triste e muito talvez sem assunto, aquele adolescente que vai ficando mais empobrecido, que a gente diz psiquicamente, porque o jovem ele tem que ir atrás das coisas, né? Ele tem que querer estar com outras pessoas. Acho que a recomendação é ajudar ele como amigo mesmo, tipo, ajudar ele a falar dos sofrimentos, a levar para grupos. Grupos ajudam muito, porque quando é jovem, a gente está num momento de identificação de sexualidade, de identificação social, de identificação de pensamentos, de um grande pensamento que ocorre é quem eu sou e diferente da família, né? Então eu posso ser espírita como meus pais, mas será que eu sou espírita como os meus pais mesmo, no sentido porque não, a gente precisa fazer a nossa marca diferente, e é na adolescência que isso ocorre, né? É esperado que isso ocorre. E quando isso não está ocorrendo, a gente já pensa num adolescente em depressão, porque ele não consegue fazer esses pensamentos de busca, de querer aprender, né? A rede social, a internet ajuda hoje o jovem a procurar um assunto num Google que abre várias abas, né? Antes a gente ia para os livros, isso faz uma diferença também, porque a gente tinha que correr atrás. Hoje o jovem não corre mais atrás, então a gente está sentindo muita falta disso. Então eu indico se você perceber que seu amigo está mal, se aproxime, não espere ele se aproximar. É como um tratamento de autismo, né? Na psicanálise, o que a gente pensa? São crianças em estado graves, ela nunca vai chegar perto de mim. Quem tem que chegar perto dela sou eu. Então sou eu que jogo o carrinho para ela, sou eu que encho a bexiga e jogo para ela, sou eu que faço a bolinha de sabão e fico lá chamando por ela. É a mesma coisa que a gente faz quando um jovem está mal. Existe um estigma muito grande em cima da ansiedade, né? A gente começa a sentir essa ansiedade e tudo mais, mas às vezes não quer correr atrás ou não acha que seja uma coisa que está passando do limite, né? Acho que a gente nunca reconhece que a gente pode ficar doente, principalmente mentalmente. Por mais que a gente sabe que hoje tem mais terapias, mais grupos, a gente pode recorrer a um canal super legal aqui e conversar, que é isso que nos ajuda, né? Do tipo falar, a gente como semelhante pode nos unir, né? E conquistar outras coisas. Quando a gente começa a ficar doente, fala, não, eu não posso. Um exemplo, eu sou psicóloga. Outro dia eu falei para uma paciente, não, porque eu tenho minha terapia. Você vai na terapia? E ela ficou tipo, como assim? Sim, eu falei, eu cuido de muita gente e eu tenho eu.
ela é verdade, né? Você deve ficar com a cabeça eu a milhão. Então, assim, tenho que ter o meu espaço. E também é difícil. E acho que o mais legal é que quando eu chego na minha terapia, eu falo tudo, ou as bobeiras que um paciente fala. Eu falo, como é bom esquecer quem eu sou aqui, entende? Tipo, porque a coisa rola, assim, senão você fica sem, né? Porque é um grande preconceito. Né, eu gosto de separar a palavra preconceito, eu não sei o que é isso. Eu só tenho medo, porque a gente tem muito medo da loucura. A loucura na nossa história é uma coisa muito ruim. As pessoas eram queimadas, as pessoas eram colocadas em lugares ruins. Então a gente tem muito medo disso. Acho que a gente precisa falar que tudo bem, ansiedade. Tudo bem eu sentir mal. Tudo bem eu ficar na minha cama e ficar depressivo porque alguém morreu. Você pode ter seu momento de luto. Você não pode ficar muito. Se você tiver muito, eu te ajudo. Diga. Na sociedade de hoje, até porque a gente fala, né, que na rede social a gente só coloca as coisas boas, né? Vamos combinar. A gente não coloca, né, as coisas ruins. E aí, você vê, ficar triste virou uma coisa ruim. Isso que você falou agora, né? A gente tem o direito a ficar depressiva, a gente fica triste. Eu adoro terapia, gente. Eu acho a melhor coisa, assim. Eu aconselho todo mundo a fazer. Mas a gente tem o direito a ficar triste. E aí o jovem, de repente, se sente culpado, né? Eu acho que a gente não pode ficar triste. Não, tô falando errado. Não, então, eu acho que isso é um pensamento embutido da qual a gente luta contra. Eu gosto muito e sempre indico um filme que chama Divertidamente. Que a melancolia, ela é a grande... Vocês já assistiram, né? Vou ter um spoiler aqui. A melancolia, ela foi feita por um psicanalista e por um neuro, esse filme. E eu achei linda a sacada deles, que a gente só vira um pensamento, a gente só sai de uma ansiedade ruim quando a gente descobre a tristeza. Quando a gente pega a chavinha dela e fala, eu posso viver com você. Eu não preciso sofrer por você. Eu posso viver com você. Porque a gente tem nossos momentos tristes. Todo mundo, a gente passa, né? Pelo luto do pai, pelo luto da mãe, pelo luto a gente passa por coisas dolorosas. A gente passa por uma pandemia onde a gente viu muita gente morrendo. Pode não ter sido nossa família, mas foi muito ao redor. Isso são lutos, isso são tristezas. Só que inversamente a gente está numa sociedade capitalista onde eu preciso ser feliz o tempo todo. E a gente sofre. Porque a gente vai se dando conta de que não é, né? Eu posso passar um domingo triste. Minha semana vai começar. Mas é uma coisa que você fica muito calada, entende? Você não vai colocar numa rede social que você está num momento triste. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode ter momentos tristes, mas não viver na tristeza. É isso? Sim. Se a gente vive na tristeza, a gente cai em depressão. Porque aí a gente não tem nada. Tem que limitar isso. É como se a gente precisasse juntar todas as nossas emoções e saber que a gente tem que lidar com todas. Eu tenho um momento triste, eu tenho um momento alegre, eu tenho um momento de raiva, eu tenho um momento... E tudo é permitido. E tudo pode. Que legal. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela perdeu uma filha. E ela diz assim, que eu achei isso, eu guardei isso pra mim, acho que de repente faz sentido, total sentido com o que você tá falando. Ela fala assim, eu não sou feliz. Ela falou, porque não dá pra eu falar que eu sou uma pessoa feliz a partir do momento que eu perdi o ser mais importante, mas eu estou feliz. Então ela fala assim, a mesma coisa loira, ela tinge o cabelo de loira, ela falou, não sou loira, eu estou loira. Acho que faz meio sentido com isso, né? Tipo assim, eu sou feliz o tempo todo, 24 horas? Sim. Não, mas eu estou feliz aqui hoje. Estou com vocês, a gente tá conversando, por mais que tenha os problemas que vão estar lá e quando eu tiver que encarar. Acho que é isso, né? Sim. Lembrei, quando eu comecei a estudar psicanálise, a minha grande mestre virou para mim e falou, você não é psicanalista, você está psicanalista, porque é um aprendizado dessas emoções, de saber lidar. Se eu começo a saber lidar com as minhas emoções, eu consigo ajudar um outro com essas emoções, porque a gente sempre quer ser feliz, e este ser vai dominando, assim, vai trazendo muito mal-estar. Então, eu não sou Mônica, eu estou Mônica. Somos todos espíritos encarnados, né?
mas somos espíritos eternos. Então hoje eu estou Mônica, você Thelma, você Bruna, Rafa, né? Nós estamos, nós não somos. Não precisa se condenar tanto, né, gente? Acho que a gente tem uma eternidade, né? Tá? Então, nesse assunto da depressão que a gente estava falando agora há pouco, eu achei curioso porque você disse que a ansiedade muitas vezes é o start da depressão. Mas os dois em comportamentos são muito diferentes, né? Tipo, a pessoa ansiosa, ela é muito acelerada, tanto fisicamente quanto se movendo, o pensamento, sempre tá algum pensamento ali rolando. Mas a depressão, a pessoa para, né? A pessoa para até em pensamento. Ela chega a... Te dar um exemplo que às vezes quando chega no consultório um depressivo bem grave, a gente fica até com medo de dar diagnósticos. A gente, né, do tipo... Porque ele é tão sem assunto, ele tá tão empobrecido emocionalmente, que ele fica parecendo o que a gente vai chamando de autismo. Autismo é uma coisa muito sem pensamento, entende? Eu trabalho com depressivo como eu trabalho com autista, no sentido de enxertar coisas. Então, exemplo, me diz uma coisa que você gosta. Esta pergunta simples vira não sei. Então eu vou te ajudar, me fala o que você fazia na sua vida. Eu jogava basquete, eu gostava de estar com os meus amigos, o que você consegue fazer hoje? Eu consigo ler um livro, tudo bem. Semana que vem eu te espero com tal livro e a gente vai... Você precisa ajudar, porque a depressão, ela vai retirando tudo. Organicamente, ela já faz isso, né? A retirada de serotonina do organismo, o cérebro, os neurônios param de produzir essa substância e ela culmina com a falta de pensamento. Eu acho que na nossa sociedade hoje, os adultos, inclusive, falam muito que é drama. Tipo, eu acho esse argumento super inválido, mas eu escuto até os professores falarem que é drama. O que você acha sobre isso? Depende do drama. Você tá falando com uma psicóloga e psicanalista que adora escutar os dramas. Mas eu entendo no sentido de que talvez ela esteja dizendo que há um exagero. Sim, mas tipo, a pessoa uma crise de ansiedade. Uma amiga minha, no meio de um teste, ela começou a ter uma crise. E ela não conseguiu terminar o teste. Mas os professores começaram a falar que aquilo era drama dela. Eu acho que combina no que a Renata falou o medo. Se eu olho para um outro que tem drama, eu também reconheço o sofrimento em mim. Então, tipo, é um assumir que isso existe, um assumir que tem uma loucura aí, entende? Exageros, dramas, eu entendo que como é algo muito exacerbado, né? Mas a gente coloca isso é um drama para não dar conta de falar que aquele ser humano está em sofrimento. Porque eu também me coloco ali, será que eu sofro assim? Será que o dia que eu fiz isso era um drama, entende? Será que eu acho que é difícil este reconhecimento. Porque talvez falte, aí, né, você vai falar melhor, de repente na escola um preparo para lidar, e a professora também não é obrigado, mas assim, a escola enquanto instituição talvez precisasse ter alguma sensibilidade para lidar com isso. Mas uma vez que a gente sabe que não tem, eles enquanto jovens, eles sabem que talvez uma professora vai falar que é drama, e eles de repente eles estão com uma dor que a gente pode chegar e falar assim, é drama, porque a gente já passou por isso, né? A gente adulto já sobreviveu a isso, mas como é que eles deveriam então se comportar nesse momento? Porque eu imagino que para vocês é chato quando alguém fala que é drama, porque naquele momento tá doendo, né? O que eles podem fazer para... Porque de repente um conflito de geração, não sei, né? Uma vez que a gente já passou por isso, quando a gente já passou por uma coisa que já foi há muito tempo, você fala assim, isso vai passar, boba. Só que para eles essa resposta pode não ser legal. E aí? Eu acho que é ajudar o amigo sabendo mesmo, às vezes, que pode ser um drama, sabe? Se é drama, eu vou ali cuidar. Quando a gente mostra para o outro que a gente pode cuidar, o outro começa a enxergar, tipo, acho que eu não quis olhar para isso, né? Então, os amigos são os melhores, né? Mas eu acho que eles estão numa geração que está sofrendo muito apontamentos,
né? Ou de que não sabem lidar com frustração, ou de que as coisas estão ficando muito no mimimi. É a geração das redes sociais, né? Então acho que está tudo muito ainda confuso e tipo, o que a gente pode fazer com isso? Eu gosto muito da conversa. Então, se uma professora dizer, não é drama, ela está sofrendo. E o que a gente, enquanto grupo, pode fazer com isso? E colocar todo mundo para conversar. Até nesse mês que a gente está agora, o Setembro Amarelo, que é um mês contra o suicídio, para evitar ele, não seria mais interessante, por exemplo, ao invés de dedicar toda a campanha desse mês a exatamente combater o suicídio, não tentar combater ou evitar a ansiedade, a depressão, essas coisas? Acho que a gente podia começar a fazer uma propaganda disso. Eu acho que a sociedade precisa, as coisas precisam começar a ficar mais claras, né? Se eu faço algo para combater o suicídio, eu também provoco pensamentos para, né? Eu penso muito, tipo, pensamento sobre a inclusão é um pensamento errado ainda da sociedade. Como que eu incluo uma pessoa tão sofrida numa classe de aula? Então, assim, um autista leve consegue ir bem numa sala ou num grupo aqui. Um autista grave, não. A gente que precisa se preparar para ele ser inserido. Então, eu acho que a gente precisa mesmo ir na contramão. Eu não posso só falar de suicídio. Eu tenho que falar de tudo que é para combater ele, para não chegar nele. Sim. Devia ser acolhimento, compaixão. Qual é aquela outra palavra? Empatia. Empatia, não é? Devia ser o mês da empatia. Sim. A gente tem muito tabu, né, quando o assunto é saúde mental, né? É uma vergonha você falar assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Eu vou no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, eu faço terapia. Tem gente que ainda fala, pra quê, né? Eu acho que talvez a gente comece por esse caminho que o Rafa falou, de, como a Mônica falou, trabalhar empatia, mas também saúde mental. Tipo, do mesmo jeito em que a gente precisa de atividade física, a gente precisa cuidar da saúde mental. Que a gente vai desde o cuidado com psicólogo e psiquiatra e passando pela questão da religião também, né? Acho que a saúde mental, ela engloba um pouquinho de cada um Os desses esportes cuidados, né? são importantes. Eu ia falar isso. Eu não sou fã de academia, mas eu me percebi, por exemplo, fazendo aula de bike, né? Como eu disse, eu sou ansiosa. Eu preciso cuidar, porque se eu não me cuidar, vira uma depressão. E como é importante a prática esportiva. Sim, porque vai provocando o que vai estar faltando no organismo. Né? E o esporte é super indicado, a meditação é super indicada, porque ela é um encontro consigo, né? Então, você conseguir se olhar, você conseguir, numa aula, pare de pensar, é um controle, mas é um olhar para si. Né? Por que alguém mandou eu parar de pensar e eu tô a milhão? O que eu não consigo fazer aqui? Mas isso é um reconhecimento, né? A fazer, enfim, os exercícios, estar em grupo, saber onde procurar. Então eu vou num grupo de jovens conversar sobre um assunto, né? Sobre saúde mental, sobre um dia triste. Isso vale muito a pena. E aí, gente? Alguém mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bruna? Falando em ansiedade. Porque, já que você falou, eu falei de escola também, é porque eu acho que tem muita autocobração com o negócio de nota. Que você não consegue atingir a nota, eu acho que isso entra com ansiedade, não entra? Sim. Eu acho que na minha turma, por exemplo, tem muita gente que, tipo, sofre por esse diagnóstico porque não consegue atingir a média da nossa escola. E eu acho que a escola deveria estar mais preparada para isso. Porque eu acho que eles deixam muito raso. Eles falam que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, sendo que a pessoa não tá sentindo isso. Então eu só acho que a escola podia aprofundar mais esse assunto, inclusive nesse mês. Acho que vocês podiam levar lá para discutir, conversar. Gente, Rafael e Bruna. Vão ser. A transformação, acho que tá na mão deles, né? Eu acho. Eles brigarem, porque a gente está vivendo uma transformação da sociedade, né? Nós pegamos uma era em que não existia nem celular e de repente vocês já nasceram com... Agora a gente está vivendo uma transformação de sociedade, então de repente eles têm que provocar também, né? Aquilo que está faltando para vocês,
para os jovens, né? Provocarem, né? Sim, a adolescência é um movimento que fala daquilo que era do adulto, né? Ela fala daquele mal-estar que já foi lá, né? Então, assim, a gente está numa geração mimimi, mas a gente tem que pensar que são pais que dão tudo, que são pais que conquistaram muita coisa, né? Que vieram de uma dureza e hoje estão dando o que podem. E esse podem também favorece um monte, né? Tipo, se eu já tenho um computador, eu tenho tudo. Eu sou da geração que pegou o lápis e o papel para o computador, assim, né? E agora a gente já tem o computador. Eu tenho um sobrinho que escuta vídeos em russo. Então, assim, ele super curte. E você fala, mas que língua é essa? Russo? Eu não sei, acho que ele não tem muita ideia, mas assim, ele já tem ideia de que é outra língua, de que ele fala inglês perfeitamente, ele me corrige, às vezes não é assim que fala hello. Então, tipo, ele tá muito mais rápido, isso favorece essa ansiedade, porque ele também tem uma cobrança. Eu sei que é um pequenininho de 6 anos que se cobra em ser o melhor. Isso favorece também um mal-estar, né? Porque com 6 anos eu não me cobrava, eu nem lembro. Eu acho que eu lembro da minha A gente motoca. brincava com 6 anos, para. É. A ansiedade nessa geração está presente desde o berço, pode dizer. Os pais estão ali cobrando desde o berço. Natação, Sim. violão, música. Eles têm horário de capoeira. trabalho, né? Eles chegam na escola às 7. Você vai, tipo, um pacientinho vem, 11 anos, pro meu consultório. Que horas? Não tem. Aí me pergunta, mas tem horário à noite? Não, para adolescente, não. Eu tenho que estar tão viva, tipo, porque ele não tem horário. Ele chega às 7 e sai às 6 da tarde da escola. E um dos trabalhos que eu faço com os pais é, vamos pensar nessa agenda. Ele é um adolescente, que horas que ele fica em casa fazendo nada? Deixa ele olhar pro teto. Às vezes é importante eu chegar de casa e falar, eu tô cansada daquele monte de aula e eu quero descansar e eu quero fazer nada e depois eu faço alguma coisa, porque não sei como vocês são, mas eu imagino que a agenda é pior que a minha, do tipo, sabe? Acho que fica aí uma grande pergunta, né? Precisa tanto? Acho que é uma boa. Precisa tanto? Nós estamos pensando no que a sociedade cobra. E o que a gente precisa? Não é? Isso quanto pais, tá? Agora, vocês que já são jovens, eu acho que vocês já podem questionar a escola, a saúde pública, as campanhas de saúde pública e os pais, né? Pai, será que eu preciso disso? Será que eu não posso ser mais feliz olhando para o teto tantas horas por dia? Será que isso não pode aumentar a minha criatividade, a minha paz interior? E o pai, como fica, né? A gente não aprendeu a fazer o nosso tempo livre, né? A gente, de anos de escola, com a escola ditando os horários, de horário do intervalo, o horário de descansar e o horário de estudar. E a gente não cresceu tendo autonomia de desenvolver mesmo autonomia. Quanto mais você tiver autonomia, mais fácil deve ser controlar a ansiedade, né? Eu fico, né? Imagina você viver num mundo que tem um outro que vai controlar até seu horário de olhar pro teto. Né? Você só pode ser ansiosa, porque, tipo, eu tenho uma expectativa de sair deste lugar, né? Tipo, eu preciso sair daqui, porque isso é doloroso, né? E hoje em dia eu sobrecarregada na faculdade, dormindo na frente do computador e não fazendo as coisas. Porque eu não tenho tempo livre, porque eu não sei organizar o meu tempo livre. Thelma, que recadinho que você deixaria para os jovens falando disso? Como que eles poderiam proceder quando se percebem ansiosos? Vamos fechar aí. Acho que o recadinho é sempre buscar apoio, não ficar sozinho e saber que ser ansioso, estar ansioso, na verdade, acho que a gente entendeu isso, né? Não é um mal, né? Buscar ajuda espiritual, psicológica, às vezes da medicina, não é mal nenhum. É um reconhecimento que às vezes aquele momento não tá legal e que tudo é uma fase. Eu gosto de pensar que tudo é uma fase.
né? A gente tá alegre é uma fase, a gente tá triste é uma fase, a gente estar ansioso é uma fase. Daqui a pouco vai passar, mas a gente precisa olhar para isso, entender por que eu fiquei ansiosa, por que eu tô num momento, numa faculdade e me atolando de um monte de coisa. É uma fase, vai passar, mas o que você pode fazer para ficar melhor? É isso aí, gente. Então, assim, nós fechamos mais um programa do Espaço Caju. Muito obrigada, Thelma, meninos, Adri. Até o próximo. Um beijo. Tchau. As nossas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que é Thelma Rodrigues, podem me procurar. Bruna, você não quer falar o Instagram do Espaço Caju e da... Então, falando o Instagram do Espaço Caju de novo, a gente é underline Espaço Caju, não, espaço.caju underline. E a da rádio É @rádio_fraternal no Instagram. Até o próximo programa. Tchau. Tchau! Tchau.